Timóteo começa a ficar agoniado e pergunta se é mesmo na quarta-feira e pergunta se elas têm certeza. Elisa diz que sim, que é claro que tem certeza, que ela não mandou a tal de Linete ali um telegrama pra Tieta. O Timóteo depois sozinho, ele diz que agora sim ele vai se lascar. Ele continua dizendo que a partir de agora ele vai pagar até por aquilo que ele não fez. Nos próximos capítulos da novela Tieta, tudo começa logo depois que o Timóteo recebe a sua mercadoria e ele pede aos rapazes que por favor coloque ali devagarzinho, porque esse material ali é muito delicado. Ele continua pedindo para que todos eles deixem tudo ali com calma, que tá parecendo até mais uma caravana de elefante, e continua pedindo que eles venham devagar, com calma, porque aquilo ali é material muito frágil para a reforma de sua loja e ele já não quer começar com prejuízo, né? Só que nesse exato momento a Tonha chega ali com a Elisa toda agoniada e o Timóteo pergunta o que foi que aconteceu e a Elisa toda sorridente, mas agoniada, dizendo: olha só o que manhã tem para dizer. O Timóteo então pede pra Tonha para que ela diga logo de uma vez. A Tonha, para acabar de lascar o Timóteo ali, ela diz que a Tieta recebeu um telegrama da Linete e que ela chega logo na quarta-feira. Timóteo começa a ficar agoniado e pergunta se é mesmo na quarta-feira e pergunta se elas têm certeza. Elisa diz que sim, que é claro que tem certeza, que ela não mandou a tal de Linete ali um telegrama pra Tieta. Depois a Elisa começa a chamar a Tonha ali para que elas vá conversar sobre a viagem dela e que compre logo uma revista para ela. Enquanto elas vão saindo, o Timóteo fica agoniado ali sem saber o que fazer. O Timóteo depois sozinho, ele diz que agora sim ele vai se lascar. Ele continua dizendo que a partir de agora ele vai pagar até por aquilo que ele não fez. Já a Tieta, que também está falando da Linete ali, logo depois que a Tonha chega, a Tieta começa a dizer que muitas das vezes ela, a Linete, tem umas atitudes meio estranhas, do nada ela tem umas explosões. Ela continua dizendo que, querendo ou não, a Linete é uma pessoa ótima, uma eficiência em pessoa, e que elas estão pensando o que? Se não fosse a Linete, ela, a Tieta, não estava ali não. A mozinha diz a ela que na realidade a Linete vai achar que ali é o fim do mundo, uma terra de índio. A Tieta diz que sim, talvez pode ser, mas que ela vai gostar muito dela e que ela vai gostar muito daquele lugar. A Tieta então dá uma putucadazinha e diz que também quando a Linete chegar vai conhecer os 4 cavaleiros, aliás 3, né, porque o Timóteo ela já conhece. A Tonha então começa a questionar ele e pergunta se isso é verdade e por que o Timóteo nunca conversou sobre ela e que nunca disse se é bonita, se é velha. A cremosinha diz a ela que ele não fala porque na realidade ele tem muito medo de Elisa. Ela continua dizendo que no ver dela acha que essa mulher deve ser um mulherão, né? A Tonha pergunta a Tieta se isso é verdade e como que ela é. A Tieta diz a ela que isso aí não tem a menor importância, porque o que a Linete tem na realidade é uma boa cabeça para os negócios. Tonha fica pensativa e a Tieta continua dizendo que a partir de agora ela vai ver que ela vai sacudir ela mesma e deixa a Tonha ali, ó, toda assustada. Já a Elisa está soltando os cachorros em cima do Timóteo, falando sobre a Linete, e ele fica toda vez ali tirando onda de doido, dizendo pra ela que Linete é apenas Linete, e diz que sabe que sim, que isso é nome, mas quer saber se isso é nome, apelido, o que significa isso. Ele então pergunta a ela o que molinga diferença vai fazer isso e por que ela tá querendo saber disso. Elisa fica calada e ele continua dizendo que ela não tem nada a ver com isso. A Elisa, doida pra saber como é que essa mulher, ela começa a dizer que gostaria apenas de saber se ela é moça, se ela é simpática. Ele começa a se enrolar todinho, diz que é, depois diz que não é, e tenta explicar pra ela como que Linete é, só que ele fica todo agoniado e diz a ela que pare dessas perguntas porque o estômago dele tá colando um no outro. A Elisa começa a desconfiar e ele continua dizendo a ela que pare de fazer essa pergunta, que ele não tem nada a ver com essa tal de paulista. Ela, revoltada, diz a ele que também não precisa ficar assim, se rasgando todo, né? Ele diz que tem que se rasgar assim porque tá começando a ficar com muita raiva, porque pra onde ele vai, no mercado, na rua, no bar, em qualquer canto, todo mundo quer saber de Linete. Elisa fica calada e ele diz que ela vai chegar, e quando chegar, aí sim todo mundo fica sabendo quem é ela. Depois o Timóteo fica meio ali desconfiado, achando que tá todo cagado, e diz: meu Deus, a Linete vai chegar. E então é aí quando a Elisa escuta o cochichado dele, vai lá e pergunta a ele o que foi. Ele então diz a ela que não é nada, que ele não estava dizendo nada, e muito desconfiado diz que apenas a única coisa que ele estava dizendo era que a Linete vai chegar, só que ele sabe muito bem que quando a Linete chegar, a paz dele vai se acabar.